Meu nome é Letícia. Bem-vindo ao Geeks. Antes de mais nada, entra no nosso perfil, te inscreve e ativa o sininho. Assim tu vai estar ajudando e apoiando a nossa iniciativa. A gente também está presente no Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram. Todos tu nos encontra como Somos Geeks. Agora aproveite, sua UX Talk começa agora. Boa noite, pessoal. Meu nome é Letícia Torres, eu sou coordenadora do Grupo de Usuários de UI e UX do Rio Grande do Sul, carinhosamente apelidado por Geeks. E eu quero agradecer a presença de todos vocês nessa noite e ao que está acompanhando a gente já no Geeks. O que seria o Geeks? Antes de mais nada, eu quero estar falando um pouco sobre a gente. O Geeks ele foi criado, ele é um grupo, né, de pessoas voluntárias apoiados pela SUSES URS para fomentar a comunidade local de UX. A gente faz parte de um ecossistema onde tem vários grupos de usuários separados por áreas de interesse. E tu pode saber mais sobre blockchain, sobre front-end, sobre infraestrutura, mobile, e a gente fala de UX. E se tu quiser saber mais sobre essas áreas de conhecimento, que todos esses GUs são voluntários e fazem eventos mensais para a comunidade, tu consegue saber mais em suzeso.org.br. Com parceria da Atemporal Assessoria Inovativa, que é o nosso parceiro aqui do Geeks, desde abril os nossos UX Talks estão sendo transformados em podcasts. Quer dizer que esse UX Talks, tu pode rever ele pelas plataformas digitais. É só favoritar Atemporal Cast no Spotify, Apple Music, Google, Amazon Music, Deezer, tu pode estar favoritando ele e tu vai estar escutando os nossos podcasts, tá bom? Também lembrando que dia 25 de agosto, a gente já tem nosso X-Talks de agosto marcado, tem compromisso com a gente. Vamos estar falando sobre cultura e experimento de desenvolvimento de produtos com a Ana da Mata, da ThoughtWorks, né? Então, a gente ainda não está com o link das inscrições, mas a gente está providenciando, a gente está nos últimos detalhes fechando essa agenda, mas você já pode estar lá reservando na tua agenda esse dia para estar com a gente. Também falando de comunidade, eu aproveito e eu abro o convite para vocês. Se você tem interesse em compartilhar conhecimento, algum tipo de conhecimento com a comunidade, a gente quer te ouvir, quer dar espaço para ti e quebrar barreiras de timidez, de estar falando aqui com a comunidade, compartilhando, porque isso é comunidade, né? A gente está sempre se apoiando. Então, abra o espaço do Geeks para que tu queira palestrar, chama a gente tem mais de 28 X-Talks realizados todo mês, desde 2020 a gente não parou, todo mês a gente está aqui com eventos, então nos chama, nos Somos Geeks, seja no Instagram, Twitter, ou pode estar falando aqui no privado também no chat com a gente, comigo, Letícia, ou com o Flávio, que é nosso também coordenador, e a gente vai estar fazendo meio de campo. Falando nisso, não deixa, antes de passar para os nossos colegas, para essa dupla maravilhosa, segue a gente para tudo que tu está fazendo, entra lá nos canais, dá uma força para a nossa iniciativa, nos procure em LinkedIn, Telegram, Facebook, Instagram, YouTube, em Somos Geeks. Segue lá a gente, nos dá esse apoio, assim, que está bem importante para nós. Então, passados recadinhos, né? Eu quero e vamos fazer o nosso aprendizado. Eu quero chamar essa dupla maravilhosa, que é a Marcela Albarelli e o Pedro Torreão, né? Que são seniors designers ali na Zenvia, trabalham junto comigo, é um time maravilhoso. Então, eu quero ceder esse microfone para vocês, e, meus lindos, é com vocês. Obrigada, Leti. Eu posso compartilhar a tela já? Por favor, vai lá. Bom, gente, obrigada por estar aqui hoje.
Eu acho que, tanto para mim quanto para o Pedro, a gente discutiu bastante antes de estar aqui com vocês. É uma oportunidade super legal de a gente falar do que a gente gosta de fazer, que eu acho que designer gosta muito de falar do que gosta de fazer, né? Bom, a gente escolheu esse tema aqui para falar de design de serviço e das atuações, porque a gente entende também que é uma disciplina nova no mercado, né, Pedro? A gente hoje vê um crescimento grande da área, mas ainda muita dúvida. E também a gente vai falar um pouco de como que a área de design de serviço ela se integra com as outras áreas do design, foram dúvidas que surgiram com algumas pessoas que a gente conversou. E, bom, quer se apresentar, Pedro? Eu falo na Posso me apresentar, sequência. sim. Perfeito, Nancy. Gente, em primeiro lugar, queria agradecer, né, o convite de Leti, Flávia, da Geeks, de todo mundo, por ter aberto esse espaço aqui para a gente falar um pouquinho sobre design de serviço. Então, em primeiro lugar, agradecer isso. Dizer que Leti é uma baita host, né? Tem que ter um programa para ela, realmente. Assim, acho que vou falar com o marketing da Zenvia aí para você ser host assim, do podcast da Zenvia. Porque que baita entrada, assim, adorei. Obrigada. Eu queria me apresentar, em primeiro lugar. Eu sou Pedro Torreão. Eu sou designer de serviço na Zenvia. Então, para começar, eu sou um designer de serviço que não sou designer, então eu gosto de começar falando isso. Eu sou bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, porque eu sou recifense, acho que em primeiro lugar também tem que falar isso. E mestre em Sociologia também pela UFPE. Eu trabalhei em várias empresas e consultorias vinculadas a entendimento do consumidor, pesquisa de mercado, pesquisa de tendência. Coloquei algumas aqui em que eu trabalhei mais vinculado mesmo à questão do design de serviço. Então, trabalhei no Telos, que é meio que um think tank, digamos, de design de serviço para o setor público, para levar inovação. Trabalhei na Nexo, que é uma empresa do grupo Box 1824, que é até daí do Sul, não é Box, mas a Nexo já nasceu aqui em São Paulo. E na Interbrand como estrategista de marketing, que eu levei também um pouquinho de design de serviço para pensar estratégia e posicionamento de marca. E hoje eu estou como designer de serviço sênior na Zenvia, junto com o Massi e tentando, dentro do time de UX, né? Time liderado por Júlia Timpone. Por sinal, deixo o convite aqui até para o TDC, né? Que Júlia vai estar coordenando uma trilha de design de serviço. Então, quem se interessar, corra lá no TDC depois também. Boa. Boa. Gente, acho que vou me apresentar aqui, mas acho que uma coisa que é legal de vocês saberem é que, como eu e o Pedro, a gente tem formações diferentes. Enfim, a gente discute muito sobre o papel de design de serviço dentro das empresas e a gente tem atuações diferentes também dentro dessa trajetória de design. Então, um pouco do que a gente vai trazer aqui para vocês é um pouco dessa atuação diversa que a gente teve na vida como designer e que agora a gente se encontrou na Zenvia. E, bom, eu sou formada pelo IES de São Paulo, né? E sou formada em design e em marketing também, mas eu não falo muito sobre isso. E eu atuei muito tempo, né, quase 4 anos em consultoria, que é essa minha grande parte da minha trajetória foi em consultoria, que eu tive a oportunidade de atender muitas empresas diferentes, assim, desde projetos com cafeicultor do sul de Minas até projeto com banco. E aí agora eu resolvi dar um giro aí na carreira para trabalhar em empresa mesmo, porque eu queria saber um pouco o que acontecia depois que a gente entregava o trabalho na consultoria. A gente vai falar um pouco de trabalho em consultoria, mas tem algumas restrições de trabalhar só em consultoria durante muito tempo, então agora estamos eu e o Pedrito na Zenvia. Bom, acho que é legal falar também que a gente vai falando aqui tudo, mas na medida que foram surgindo dúvidas, vocês podem falar com a gente no momento em que a gente estiver apresentando, tá? Não precisa esperar no final para tirar dúvida, não, porque eu acho que o intuito aqui é a gente falar um pouco para vocês do que a gente, enfim, do nosso conhecimento de design de serviço e tudo, mas é ser uma troca, porque
o que a gente está trazendo aqui é o que a gente imagina que as pessoas queiram entender sobre design de serviço. Então, se vocês perguntarem, vai ser mais fácil para a gente conseguir trazer o conhecimento para vocês, tá? E aí, Pedrito, contigo. Perfeito, perfeito. Exatamente o que o Márcio falou. Se vocês quiserem em algum momento fazer pergunta no meio, querer interromper, fiquem à vontade. A gente adora uma bagunça. Então, é a hora de se vingar de mim. Quem sabe, quem conhece trabalha comigo, que eu falo demais, é a hora de se vingar de mim e me cortar. Então, fica à vontade. Gente, para abrir essa apresentação, eu e Márcia, a gente estava discutindo e conversando, e uma das primeiras coisas que surgiu assim da gente conversar é que é design, no final das contas. A gente vai falar de design de serviço, mas o que é design, o que é entendido como design, mais do que o que é design, mas o que é entendido como design. E às vezes para a gente entender esse panorama de que está em torno de um termo, de uma disciplina, de um campo de conhecimento, a gente resolveu ir para o mais básico possível. Então, assim, o que é design, se a gente for colocar no Google hoje, design. Fora o assistente do Google falando design e me ensinando a falar design, que eu adorei, ele traz 6 concepções do que é design, segundo o dicionário Oxford, né, Oxford Languages. Ele fala primeiro como substantivo masculino, design industrial, para dar um exemplo. Primeiro, a concepção de um produto, máquina, utensílio, mobiliário, embalagem, publicação, etc. Específico no que se refere à sua forma física e funcionalidade. Por metonímia, um produto desta concepção. Por extensão, design industrial. Por extensão, desenho de produto. Programação visual, também por extensão. Ou desenho, forma de ponto de vista estético e utilitário. E representação de objetos executada para fins científicos, técnicos, industriais e ornamentais. Uma coisa que me chamou a atenção, não sei se chama a vocês, seria muito legal estar junto de todo mundo aqui para a gente ficar trocando nessa parte, mas se a gente perceber um pouquinho, a própria concepção de design, quando a gente bota no nível mais básico possível, está muito ligada a uma questão de materialidade. O único local que foge aqui, quando a gente está falando de design, é quando está falando de forma física e funcionalidade. Porém, a gente percebe aqui que o design é muito entendido como um output material de algo, como um resultado de um trabalho, como o design, o desenho do produto, programação visual, desenho industrial, a forma física, utensílio, mobiliário, embalagem, publicação, ponto de vista estético, utilitário, científico, técnico, industrial, ornamental, então muito vinculado a um produto. E isso é importante da gente começar a pensar além dessa perspectiva, exatamente porque a gente vai falar de algo que não necessariamente vai ser materializado, né? Tipo, do ponto de vista de ser palpável ou que a gente possa tocar, que é o design de serviço. Quer passar, Márcia? E falar um pouquinho sobre isso? Bom, e aí eu acho legal trazer essa discussão, porque o que acontece quando a gente fala de design material, né, é que, independente do que a gente faça dentro dessa materialidade da coisa, ela está vinculada sempre a um uso, e independente se isso é tangível ou não. Então, assim, quando a gente fala de design de serviço, e das disciplinas de design focado no usuário de forma geral, UX, UI, Researcher, a gente está falando sempre de como aquele usuário vai utilizar aquilo. Só que o serviço, ele já tem uma outra vertente, vamos dizer assim, que nem sempre a gente vai conseguir traduzir aquilo numa coisa física, né? Numa coisa material, tangível. Então, o design de serviço, ele vai pegar essa funcionalidade de algo que está sendo criado e converter isso numa experiência, que essa experiência é, digamos assim, o entregável do design de serviço. E nada mais eu acho que é legal falar isso também, porque tem muita dúvida entre onde começa o design thinking, onde acaba o design de serviço, enfim. E o design de serviço, ele nada mais é do que, na verdade, uma junção de várias boas práticas do design, não só design thinking, mas design de experiência do usuário também,
com o entendimento de negócio, com o entendimento das necessidades dos stakeholders e com o entendimento do usuário. A gente vai falar um pouco mais para vocês em como que isso pode ser colocado dentro do serviço mesmo, porque ainda está um pouco intangível, né? Mas eu acho que é a disciplina do design que consegue conversar com mais áreas ao mesmo tempo e não só áreas do design. E converter todas essas necessidades de diversos pontos de um serviço para uma experiência. E é isso. Acho que... Quer falar, Pedro? Desculpa, achei que tivesse levantado a mão. Não, pode continuar. E aí, eu acho que é legal também, a gente vai falar mais na frente, como é que essas coisas vão se converter, né? Vão se tocar ali com as outras áreas do design e outras áreas também de uma operação de um produto acontecendo, por exemplo. E aí, falando um pouco aqui também, para vocês entenderem, assim, mais ou menos no tato da coisa, o que de fato o designer de serviço tem de habilidade, até para quem é UXer aqui, ou UI, entender como que isso pode se conectar com o seu dia a dia, né? Então, aqui estão algumas habilidades, não são todas, tá? Isso aqui são coisas que a gente aprende no decorrer da vida do design de serviço, não é uma coisa que se aprende na faculdade. Então, fora a questão de ser designer de uma forma geral, de entender critérios de usabilidade, entender quem que a gente está colocando no centro ali da construção, a gente também tem um pouco, naturalmente, o papel de gestor de decisões e de conflitos. Como assim? Quando você está trabalhando dentro de um projeto, esse projeto não vai ter só design, né? A gente sabe que nunca tem, né? A gente sabe que tem outras pessoas ali do negócio que estão envolvidas nisso, operação, diretoria, financeiro, jurídico, enfim, várias áreas. E, às vezes, no momento de você colocar, de você conseguir convergir para uma decisão, o designer de serviço ele entra com essa visão um pouco mais estratégica daquela discussão para poder puxar todo mundo para o que é necessário focar ali para chegar numa decisão em consenso. E, com isso, naturalmente, surge essa habilidade de ser facilitador. Então, dentro de uma empresa, é muito comum quando precisa ter uma discussão da diretoria para, digamos, de decidir uma diretriz de negócio, chamar o designer de serviço para ser o facilitador daquela discussão, para descer ali no resultado e colocar as ideias todas no mesmo lugar. E aí também facilitador aqui, né, Pedrito, quando a gente fala de ministrar workshop, ministrar design sprint, enfim, geralmente chama design de serviço para fazer, né? Tem muito esse papel de transversalidade entre as áreas, né? Então, é um pouco comum, a gente acaba sendo meio que como poderia dizer, o responsável pelo bastão do design thinking por onde a gente passa, né? Então, se a gente tem áreas que precisam criar juntos, então, uma área de marketing com a área de produto, não sei o que, precisa chegar numa ideia em conjunto, acabam chamando o designer de serviço para facilitar isso. Ou o time de UX, né? O time de UX já está também meio trabalhando nisso. Desculpa, Márcia, continua. Sim, não, que é isso. Estamos juntos aqui. E a outra coisa, antes de passar a palavra para ti, é ser inventor de ferramenta. Então, assim, a gente sabe que o Design Thinking, ele tem aquele papel de colocar o usuário no centro, a gente sabe do duplo diamante e tudo. O designer de serviço, ele tem, naturalmente, já digamos assim, o chapéu do inspetor bugiganga de ferramentas, né, de boas práticas do design e de ferramentas para desenvolver serviço. Mas, no meio dessas facilitações, dessas gestões de conflito, às vezes é necessário a gente criar algumas ferramentas para aquilo conseguir se consolidar em algum lugar. Exemplo, fiz mais ou menos uns 2 anos atrás, fiz um workshop na Volkswagen e a gente precisou criar uma ferramenta para que as áreas preenchessem com o que elas precisariam de informação da área anterior
o que elas têm de informação da área delas, em quanto tempo elas precisam para aquilo acontecer e em quanto tempo elas precisam passar aquilo para frente. E aí, com essa ferramenta que a gente criou ali na hora, dentro de um workshop, a gente conseguiu fazer uma jornada de ponta a ponta para entender como é que funciona, por exemplo, o fluxo de carga e descarga de carros que ficam parados no pátio. Então, essas coisas, assim, elas acontecem, não é o que você está aqui agora e aí, vou criar uma ferramenta do nada, é muito ali baseado na necessidade que você está fazendo. E, Pedrito, quer falar aí de pesquisador? Lógico, lógico. E uma das coisas também que a gente faz, a gente está muito colado com o UX Researcher, né, em alguns momentos. Assim. Hoje mesmo eu estava enchendo o saco dos colegas de UX Researchers. Acho que Tony está aí, tive reunião com ela, tá? Porque a gente precisa colocar em prática a metodologia de pesquisa, né, seja qualitativa ou quantitativa, ter essa percepção de qual metodologia usar em que momento é o momento certo, conforme o entendimento do usuário e do consumidor. Então, o serviço ele vai ser servido a alguém, né? Então a gente precisa entender essa pessoa e pesquisar os hábitos e trabalhar em conjunto com o UX Research e também uma visão de tendências, assim. Eu acho que quando a gente fala muito em design thinking, como a gente estava falando em design de serviço, a gente tem que ter em vista algumas tendências de mercado para que possa trazer umas soluções que sejam inovadoras, tanto internamente como externamente. Então, seja a gente lidando com processos ou com formas internas, a gente vai falar um pouquinho de processo mais na frente, mas de formas internas que a gente precisa organizar, a gente precisa ter uma visão inovadora internamente, como também para o consumidor de fora, né? Então, para o nosso usuário. A gente tem que trazer soluções novas, senão a gente acaba virando um repetidor de inovações, né? Que nem todas as vezes vai encaixar na necessidade que a gente tem naquele momento. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta já? Ou a gente segue? Interrompam mesmo, viu, gente? Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Pedro? Tudo bem? Tudo bem, não sei Eu quem está tava- falando, desculpa. Deixa eu abrir minha câmera aqui, peraí. Vocês vão mudar alguma coisa? Oi, Juliano, mudou. Oi, Você apareceu tudo pra bem? gente agora. Tudo bom? Tudo bem. Oi, Letícia, como é que tá? Oi, tudo, Juliana. Que bom que tu Tudo bem. veio hoje. Não, corri, eu tô de férias, então o meu colega aí, o Jean, também tá aqui, mas eu não ia perder isso nem... Essa é uma das coisas boas da gente estar todo mundo online, né? Verdade. Marcela, Pedro, primeiro, obrigado aí, né, pelo assunto. Eu queria fazer uma pergunta, assim, vocês falaram ali, né, que essa questão do design tá envolvido nos projetos e, de certa forma, de ser do cola, né, ali, entre todos os profissionais envolvidos. Eu li lá naquele livro do Tim Brown, né, que é Design Thinking, ele fala um pouco como que era antes, né? Então, assim, o design recebia tudo, você tem que fazer isso, o departamento de marketing ou administração, sei lá, entregava para ele um manual, digamos, um projeto do que ele tinha que fazer. Então, eram coisas que ele ia sentar lá e ia só executar aquilo e entregar de volta. Então, a minha pergunta é, a gente consegue perceber, assim, até pela experiência de vocês, dá para a gente dizer assim, olha, o que aconteceu ou que fatores foram acontecendo para haver essa mudança? O designer deixar de ser só um executor de coisas que traziam para ele, para esse cenário que vocês estão mostrando aqui para a gente. Tá? Isso, obrigado. Ótima pergunta, Juliana. Posso responder primeiro, Márcio, e você complementa? Claro. Acho que você vai ter uma resposta melhor ainda do que a minha. Eu falo mais besteira. Eu ia dizer que, tipo, que bom que o Tim Brown resolveu isso para ele na IDEO, né? Tipo, a gente tá nessa luta até hoje de trazer... Não, mas eu tô brincando. Acho que existe muito essa mudança de paradigma, assim, no design, em algum momento. Hoje mas é uma luta constante, assim, da gente levar demandas e trazer processos, e não somente ser... E não falo isso pela Zenvia, acho que Zenvia é o melhor lugar que eu trabalhei em relação a isso. Geralmente, a área de design é muito demandada, né, de coisas, então a gente acaba sendo tendo uma visão de pipeline, assim, de Trello, sabe? Tipo, parece que a área de design é o
o suprassumo do Trello, assim, que as pessoas vão mandando coisas e a gente vai organizando e colocando em Kanban. Mas eu acho que existe essa mudança quando você começa a precisar, Juliana, pensar o usuário antes de tudo. Eu acho que isso vem muito com a mudança de concorrência assim, no mundo, em que você não compra mais um carro, você compra um carro com o quê, né? Carro para quem? Eu acho que isso, o branding ajuda muito e está muito colado isso com design de alguma maneira, que seria eu tenho que superar as expectativas do meu consumidor para que esse consumidor continue fidelizado e continue perto. Então, o design deixa de ser um executor de coisas, mas uma antena, digamos, de tendência. Eu acho por isso que a gente fala de visão de tendência, de entender essas necessidades junto com pesquisa, junto com... Acho que a sua pergunta é ótima, que junta essas habilidades assim, para antecipar essas necessidades e colocar em prática em produtos, em serviços, seja lá o que for. Não sei se você concorda, Marcela. Tipo... Concordo. E aí tem duas coisas a acrescentar. A tua pergunta foi ótima mesmo, Ju. A primeira coisa é que minha visão de por que teve essa mudança, né, do designer fazedor para o designer direcionador, vamos dizer assim. Há muito tempo, né, já empresas estão começando a olhar para o que elas estão colocando na rua com base nas críticas em que está voltando para elas. Então, é uma mudança assim de visão de mercado mesmo para o mercado começar a sobreviver. A internet, com espaço para as pessoas falarem o que elas pensam, isso tudo influencia em como que as empresas vão começar a entregar seus serviços, independente se é produto físico, produto digital. Quando começa-se a entender que o designer não tem só esse papel de fazedor, mas quando ele faz, ele precisa fazer algo para alguém, eu entendo que as empresas começaram a criar essa maturidade de trazer isso para dentro. Mas não é sempre assim, tá? Inclusive, na Zenvia é uma briga que a gente tem, que é não ficar sendo demandado sempre, porque existe ainda uma carência, sim, de conhecimento do que a gente faz. E existe essa visão de que a gente ainda faz coisa porque a gente sabe mexer no Photoshop, porque a gente sabe mexer no Miro, porque a gente sabe combinar as cores. Então, existe isso ainda. E aí existe isso numa visão, eu posso dizer isso, numa visão micro, assim, dentro das empresas, no sentido de que a gente designer, ainda tem um papel de educar um pouco as áreas sobre o que a gente faz. Mas existe vamos dizer assim, uma abertura no mercado de forma macro, de entender que design, de alguma forma, está olhando para o usuário ali. Então, as empresas estão querendo trazer essa visão do usuário para dentro, mas junto com aquela briga que a gente tem no dia a dia de não receber demandas de desenvolvimento, entendeu? Então, eu acho que é mais por isso, assim, por essa visão de que as empresas querem trazer a voz do consumidor para dentro do que elas estão fazendo, porque o consumidor hoje tem muito mais espaço para falar o que quer e o que não quer. Não sei se eu te respondi. Sim, perfeito. Obrigado. Obrigadão aos dois aí. Bom, e aqui já acabamos, né, Pedrito? Vou passar. Então, assim, gente, a gente vai falar um pouco agora dessas atuações do design de serviço em algumas frentes de mercado. Então, Pedro, que trabalhou no setor público, vai contar um pouco dessa história. Perfeito, mas pode passar? Que eu vou... no próximo slide eu falo um pouquinho. Eu tive algumas experiências dentro do setor público, assim, como atuação. Eu acho que tem alguns desafios que eu coloquei aqui, que eu elenquei, que eu vou falar sobre eles para vocês, mas aí depois eu falo um pouquinho mais sobre a minha experiência. Eu gosto muito de calcar, tipo, minhas falas com experiências práticas mesmo. Assim, tanto que eu botei fotinha minha aqui, tirando foto, facilitando o grupo. Então, a gente tem alguns desafios quando a gente estava trabalhando no setor público e design de serviço, em que o primeiro que eu botei aqui é a própria gestão pública. Assim. Eu acho que na hora de construir soluções, a gente tem que levar em conta a necessidade de transparência total da gestão pública. Então, quando a gente está pensando em design de serviço dentro do setor público, a gente sabe que vai ser um pouco mais lento. A gente sabe que vai ser
que o processo não vai ser tão rápido, tão dinâmico quanto no setor privado, por essa necessidade que é uma necessidade não é paralela, não é uma necessidade de perfumaria, mas de transparência total da gestão, né? Então, quando a gente quer modificar um processo, e a gente sabe que o trabalho de design é muito de modificação, a gente pega uma coisa, tenta, muda, a gente tem que ter uma certa paciência de aprovação dessas coisas de gestão pública. A segunda coisa é a questão da participação popular. A gente está falando de setor público, design de serviço, a gente já tem essa questão de colocar o usuário no centro dos nossos processos, mas quando a gente está falando de setor público é mais ainda, né? A gente tem que sair desses gabinetes e estabelecer vínculos e pesquisas junto à população diretamente impactada por aquele processo. Isso foi um exemplo dessa foto aqui que eu estou de costas, se vocês conseguem ver, e desse ecossistema que a gente criou na época, que foi um trabalho para a Prefeitura de Recife, eu sou de Recife, e vocês podem procurar depois isso, é um projeto bem legal assim, de inovação urbana lá, que é o Mais Vida nos Morros, em que as casas foram pintadas e revitalizadas nas comunidades carentes de Recife. E a gente, mais do que isso, a gente quis entender o que acontecia ali dentro, né? Então a gente teve que ter uma imersão de participação popular, na participação popular daquela comunidade, para entender o que ela necessitava, entender que áreas de convívio eram digamos, que áreas de convívio eles queriam, que eles se reconheciam ali. Então poderia ser uma horta comunitária, poderia ser uma praça, poderia ser uma área de lazer, uma área para jogar dominó. Assim. Então, a gente precisava entender isso para que essa política pública, esse serviço que estava sendo feito ali, fosse o mais assertivo possível. E outra coisa é o processo de inovação. Né? Acho que levar a inovação a um setor que tem processos mais lentos, pela essa necessidade de transparência e universalidade, que são os dois primeiros, era um grande desafio no setor público. Então, quando eu estava no Telos, a gente trabalhou com um projeto super grande, que era o Saúde em Ação, que é um projeto financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto com o Estado de São Paulo, para a criação de unidades básicas de saúde. É muito interessante que hoje, com pandemia, com coronavírus, a gente começa a ver a importância do SUS, e eu estava imerso nisso em 2019, assim, tipo, entendendo um pouco mais essa rede tão complexa que é o SUS. Então, levar inovação, a gente fazia um treinamento de comunicação não violenta com essa equipe, para a equipe poder ter um contato com um público diferente. Então, a gente trabalhava esse serviço desde a formação desses funcionários até a própria construção e diagnóstico de gestão pública. Então, foi um processo muito gostoso de participar, mas ao mesmo tempo que a gente precisava ficar muito atento a esses processos de inovação e vínculo com transparência e universalidade, né, de participação popular. Acho que pode passar, mas... E outro que eu também participei de branding. Como eu falei no começo, eu trabalhei na Interbrand Brasil, então como estrategista de marca, e um dos meus objetivos era muito pensar a questão do serviço e do design de serviço, de economia criativa dentro do branding. Eu trouxe um exemplo aqui que não é um exemplo meu, não tive o prazer de fazer a marca da Airbnb nem a estratégia deles, mas como esses projetos são mais... eu não estou mais na Interbrand, os projetos são mais confidenciais, resolvi trazer um exemplo aqui para vocês e alguns desafios do setor. Em primeiro lugar, eu acho que tem um desafio no branding muito forte quando a gente pensa em serviço, que é o serviço refletir a identidade própria daquela marca. Então, para quem não conhece, o branding trabalha tipo a estratégia de marcas e a criação de marcas, na criação de marcas, né, com a metodologia. Então, o serviço de uma marca tem que ter a sua própria identidade, afinal é isso que cria o awareness e a fidelidade dela. Então, a gente não pode pensar um serviço que funcione para uma marca e tentar transpor para outra, que isso não necessariamente vai funcionar. A validação com o público é mais um ponto que é muito importante. Então, para que seja perfeito, o público consumidor deve ser profundamente entendido. Então, assim, a gente supre suas necessidades. Acho que vai muito com aquela pergunta que o Juliano fez agora, de você tem que superar as expectativas desse público consumidor.
E para você superar essas expectativas e passar a concorrência, você vai ter que entender quais são essas expectativas e entender esse público. E é uma questão de sinergia, né? Então, logo, o serviço de uma marca necessita ter como resultado uma sinergia com o seu posicionamento. Então, a marca que se posiciona como tradicional ou como inovadora vai ter um serviço que vai ter que falar sobre isso, sobre tradição, sobre inovação, sobre pertencimento, que é o exemplo do Airbnb. Acho que poucas pessoas sabem, não sei se alguém... eu vou pedir para vocês colocarem no bate-papo aqui, gente. Você sabia que o símbolo do Airbnb tem um nome? Vou perguntar aqui, vou fazer uma coisa interativa. Alguém sabia que se chama Belo? Não fazia ideia. Não fazia ideia. Não fazia ideia. Nenhuma ideia. Eu também não. Pois é. O símbolo do Airbnb, o logotipo do Airbnb, ele tem um nome, se chama Belo. Vocês podem procurar depois no Google. E o símbolo, ele representa 5 coisas. Ele representa pessoas, aqui que é o primeiro. Ele representa lugares, como um tag de lugar. Ele representa amor, que é um coração. Ele representa o ar de Airbnb e um abraço de momentos. Então, quando você pega o símbolo do Airbnb, se você virar e ele ficar girando, ele vai, cada um momento, representar uma coisa diferente dessa. E como é que a gente consegue passar para esse cliente Airbnb um serviço? Né? Como é que a gente consegue estabelecer um serviço que seja da Airbnb? E faz um tempo já, mas eu acho que é um grande case de serviço bem estabelecido, que é o das experiências do Airbnb. Então, o Airbnb ele começou, além de suprir, a gente pode contar assim, a história do Airbnb e o posicionamento de marca deles vale uma apresentação só aqui, se vocês quiserem. Depois eu chamo alguém que vai ser melhor estrategista do que eu de marcas. Mas o Airbnb ele começou a trazer uma experiência, que é um serviço, que além de você ficar na casa de alguém, ou você ter essa experiência, que já é uma experiência muito ímpar que o Airbnb conseguiu criar, é você ter vivências locais. O Airbnb entendeu no seu posicionamento de marca que as pessoas que ficam no Airbnb não vão ficar por dinheiro, não vão ficar por outros fatores. O que leva o driver de uma pessoa ficar no Airbnb e não no hotel, ou não no Couchsurfing, é viver como local. Por isso que eles falam que é belong anywhere, né? Tipo, pertence a qualquer lugar. E a partir disso eles criaram serviços. Então, você pode ter uma experiência guiada por algum local sobre a vida ali. Então, você pode ir para a Itália e aprender a fazer massa com alguém da cidade. Ou você pode, sei lá, ir para Recife e aprender a dançar frevo e dizer que a cidade é a maior cidade do mundo. Também tem esse ensinamento. Então, são experiências local. Então, é um serviço que foi oferecido pelo Airbnb que está fora do seu core, que é a questão de você entrar na casa de alguém, mas que está dentro do mesmo espectro e fala com o público e tem uma sinergia com a marca e com a sua identidade. Então, acho isso um exemplo muito bom. Quem não conhece as experiências do Airbnb, vale a pena entrar lá e ver. Então, ou até para vocês também que estão aí, se quiserem oferecer experiências para turistas também, quando acabar a pandemia, eu acho uma boa. Oi, Márcio, consegue passar? Eu falo muito, gente. Eu fico falando. Antes de falar aqui eu acho que é você agora. Não, mas antes de falar aqui sobre consultoria, é que eu não consigo ver o chat, mas para mim marca que tem 17, enfim, conversinhas aqui. Eu queria saber se tem alguma pergunta. É todo mundo muito Não impressionado, sabia, muito impressionado da marca do Airbnb. Mas fiquem tranquilos, eu estou monitorando aqui, se tiver alguma pergunta, e só reforçando para o pessoal que não precisa abrir o microfone, se forem muito tímidos, podem fazer a pergunta por escrito aí, que a gente está olhando, tá? E se quiserem falar, vai ser mais rico ainda. Beleza, valeu, Flávio. Bom, então vamos lá, gente. Sobre consultoria de design. Estou falando aqui de consultoria de design, né, como designer de serviço, mas o que eu vou dizer aqui funciona para qualquer área de design, tá? Então, trabalhar em consultoria tem uma oportunidade muito legal, que é de você conseguir trabalhar com muitos projetos.
diferentes. E com isso, tu cria muita bagagem, tu cria muita casca para o mercado mesmo, assim. Então, as coisas em consultoria, elas acontecem muito rápido. Você aprende muito na prática, e, na verdade, minha formação foi consultoria, não foi faculdade, assim, eu digo isso, porque, de fato, tudo que eu aprendi sobre design de serviço, apesar de ser formada em design de produto e serviço, foi em consultoria. E é bom também porque tu começa a entender mais sobre o funcionamento das empresas. Então, tu sai um pouco da tua visão de designer e tu começa a entender como é que outras áreas da empresa se integram para poder conseguir construir um negócio. E quando tu sai de consultoria para ir para o mercado, essa visão é um pouco... tu já sai com essa visão de que tu tem que entender de outras áreas também para poder ser designer de serviço. E aí não é sobre ser especialista nas outras áreas, mas entender o que faz um supply chain, o que faz uma área de operação, por exemplo. Então, em consultoria, tu começa a ter essa visão assim muito todo dia na prática, mas também tem alguns desafios, né? Que tu pode trabalhar em consultoria que tem projetos muito curtos, e aí acaba que tu tem que mudar uma chavinha na tua cabeça a cada 3 meses, 4 meses, são projetos muito rápidos. Ou então tu pode trabalhar em consultoria que os projetos são muito longos. E aí é legal porque tu consegue olhar o começo e o final daquele projeto, que na questão dos projetos curtos, nem sempre isso é possível, porque nem sempre o que tu faz é implementado. Tenho N exemplos de projetos que eu fiz que não foram implementados. E aí, por outros motivos mesmo, questões de negócio, enfim, a gente pode falar isso no final. Mas, independente desse cenário de consultoria que tu estejas, uma coisa que é importante ou ter, ou aprender a ter, quando trabalha em consultoria, é a resiliência. Porque as coisas mudam muito rápido quando você está começando a fazer ali uma pesquisa. E aí, sei lá, o cliente tem uma ideia muito fixa do que ele quer, do que ele entende que aquilo ali faz sentido. E o cliente entende do negócio dele mais que a gente. Mas quando a gente faz a pesquisa para comprovar se aquilo ali faz sentido ou não, as coisas todas que você programou podem mudar do nada. Ou pode acontecer também, que é muito comum, do cliente não entender o que ele comprou da consultoria. Então, no meio do processo, o cliente fala, então, mas não era isso que eu estava esperando. E aí você tem que dar uns passinhos para trás para entender com ele qual que era a expectativa, o que você vendeu, e aí adaptar o projeto para aquilo. Então, muita gente pergunta para... Muita gente, né? Até parece que todo dia eu dou uma consultoria sobre isso, mas as pessoas normalmente me perguntam como que é trabalhar em consultoria, se é bom para quem está começando e tudo. Então, independente da área do design, tá? Então, assim, se vocês quiserem criar casca mesmo, de entender de mercado, de entender de design, de entender de outras áreas de atuação fora de design, trabalhem em consultoria, porque é o lugar que vocês vão conseguir criar visão de mercado de forma geral. E agora a gente vai falar um pouco dessa nossa atuação em empresa mesmo, né? No nome técnico em inglês, in company, que é o que eu e Pedro agora estamos atuando. E vou passar a palavra para ele. A gente só ficar ligando e desligando o microfone, aí eu tenho um mini gap aqui que eu esqueço que eu estou com o microfone, eu falo, eu vou saber, eu vou apertar, vamos lá. Então, eu acho que trabalhando dentro de empresas, eu acho que a gente tem alguns desafios que são um pouco diferentes fizeram uma pergunta aqui, mas depois eu vejo. Alguns desafios são um pouquinho diferentes do que a gente falou até agora, mas alguns que são muito parecidos. Assim. Uma vez que a gente está trabalhando com design de serviço em company, a gente se depara, não que a gente não se depare com consultoria, eu acho que o Márcio falou um pouco sobre isso, mas a gente se depara como poderia dizer, com os dois lados da moeda. Assim. Uma vez que a gente está falando de serviços, a gente, no final das contas, também está falando de processos. Que para um serviço acontecer, a gente precisa entender, pelo menos, os processos que vão acarretar esse serviço, essa mudança de serviço.
diferente de como a gente entende isso também dentro de uma consultoria, a gente convive com esses processos no dia a dia dentro da empresa. Então, há esse aprofundamento de processos, que é necessário para a gente colocar o serviço em prática. Há uma atuação transversal, que eu acho que é isso que a gente falou um pouquinho lá no começo, quando a gente estava falando de facilitação, quando a gente estava falando de contato com outras áreas. Então, eu acho que o pessoal da Zenvia está careca de ver a gente quicando de lugar em lugar, né, Márcia? Tipo, falando sobre o processo, falando sobre jornada dev, falando sobre jornada tipo business, falando sobre... então a gente está sempre conversando com outras áreas, então a gente tem essa abordagem muito mais transversal e a gente dialoga com as áreas da empresa. E um terceiro ponto, um terceiro desafio que é bem legal também, que é o entendimento do negócio. Que também existe isso na consultoria, mas que a gente vive no dia a dia, né? Então a gente tem que ter estratégia de negócios e pensar nos produtos e como esse produto vai ser servido para que resultado que ele vai ter, né? Muito mais do que talvez eu gosto de fazer essa analogia, do que um mergulho em apneia, que é talvez um trabalho de consultoria, né, Márcia? Que às vezes a gente, quando trabalha em consultoria, a gente nunca ouviu falar, tem nem carro, aí vai trabalhar no setor automobilístico e você tem que sair de lá entendendo tudo sobre carro, sobre injeção eletrônica, assim, tipo, uma coisa bem específica, e você entra quase sem respirar e sai sabendo daquilo. Quando a gente está muito em company, vão dizer que é uma maratona aquática, né? A gente vai respirando e nadando, vendo o resultado e corrigindo, e vai e não acaba, assim, para fazer uma analogia com as Olimpíadas que a gente está aí. E eu trouxe um pouquinho da Zenvia aqui para vocês verem, para quem não conhece, alguns produtos que tem na Zenvia que a gente está em contato no dia a dia e pensando no serviço deles, né? Seja do Flow, do chat, do Message, da própria Sirena também. E tudo isso passa por um aprofundamento de processos, uma atuação transversal e no entendimento de negócios sobre cada produto desse. Você pode passar, Márcio, ou complementar, por favor. Pessoal, posso aproveitar, deixa para fazer Fala a aí, pergunta Flávio. da Ana Álvares. A gente agora está com 3 perguntas aqui bem completas. 2 são da Ana, então vou fazer a primeira. Qual a percepção de vocês sobre a tendência em buscar soluções digitais no mundo de produtos? Deixa eu ler de novo. Qual a percepção de vocês sobre a tendência em buscar soluções digitais no mundo de produtos e a pouca divulgação sobre outras possibilidades, como o Phygital? Tá. Posso falar, Pedrito? Quer responder? Por favor. Fala. Bom, talvez eu tenha uma opinião um pouco polêmica sobre, mas, assim, eu entendo que as empresas queiram, sim, se digitalizar de alguma forma, e eu acho que isso é positivo. O que eu discordo é de querer fazer com que tudo seja só digital. E aí, óbvio que depende ali da atuação da empresa. A Zenvia, por exemplo, que a gente trabalha com solução em comunicação, ainda não sei como fazer uma coisa física em relação a isso, mas eu entendo que é uma tendência, a gente está vivendo uma era mais tecnológica e tudo mais, mas eu ainda acho que precisa se trazer um pouco da parte física do serviço sempre que possível, né? E aí também tem um outro lado que eu vejo que é o quê? Algumas empresas, vamos supor, Natura, Boticário, elas já têm essa coisa física muito bem preparada, né? Enfim, inclusive, eu li hoje que o Boticário é a empresa mais bem tecnológica, me esqueci o termo aqui, do Brasil pelo Google. A primeira a atingir a maturidade tecnológica do Brasil pelo Google. E então ela já tem uma coisa física consolidada há muito tempo, e aí ela está tentando trazer para o digital uma experiência que até então dependia só do ambiente físico. Então, falando do Boticário, falando da Natura, por exemplo, esses dois que me vieram aqui à cabeça agora, eu entendo que não existe uma exclusão do físico e uma total inclusão do digital. Eles conseguem já fazer uma coisa que é um equilíbrio entre as duas, entre esses dois lados.
E aí tinha uma outra parte da pergunta que eu não lembro o que que era, desculpa. Bom, e aí tu respondeu a primeira parte no mundo de produtos, e aí a pouca divulgação de outras possibilidades, como o híbrido entre físico e digital, né? O Ah, phygital. tá. Aí, por exemplo, eu vejo isso. Eu não sei se tem pouca divulgação, tá? Eu imagino que exista, na verdade, um excesso de divulgação do digital, talvez. E não que o digital esteja ali de lado, mas, enfim, eu acho que empresas, de forma geral, têm que aprender a ter esse equilíbrio entre as coisas, porque vamos supor, se a gente cortar o cabo da internet agora, o que é que sobra? É o físico. Então, precisa se ter esse equilíbrio, sim. E sempre que empresas tentam ir mais para o digital, eu acho que é o nosso papel também como designer fazer esse questionamento. Inclusive, já fiz esse questionamento na Zenvia. E aí, gente, se desligarem a internet, como é que a gente envia SMS, sabe? Então é isso. Pedro, quer complementar com alguma coisa? Eu voto com a relatora, fica tranquilo. Ok. Eu voto com a relatora. Tem mais alguma pergunta aí, Fabinho? Tem sim. A Tamires Lima fez uma pergunta. Tamires, se quiser abrir o microfone, fica à vontade. E se você não se manifestar em 3, 2, 1, vou fazer a pergunta, então. Bom, ela disse que gostaria que vocês falassem sobre a visão, essa coisa da visão sistêmica dos designers de serviço. É uma construção de olhar crítico que fica muito evidente num perfil especialista como vocês, e são muito especialistas, eu posso atestar. Como fortalecer, estimular esse olhar no dia a dia de trabalho? Essa pergunta, Tamires, obrigado. Achei bem Responder essa, boa a Pedro. pergunta também. Posso responder. É difícil, né? Eu acho que... Vamos lá, gente. Acho que estimular esse olhar no dia a dia de trabalho através dessa visão sistêmica do design de serviço é porque eu acho que eu não tenho como fazer o design de serviço, eu não sei se o Márcio vai concordar, ela me fala, tipo, sozinho, assim, tipo, sem ter uma equipe que vai pensar o serviço junto, sabe? Quando eu digo isso, eu digo porque difícil até de explicar, mas é uma necessidade de todo mundo estar próximo disso, sabe? Tipo, então hoje, quando eu consigo pensar um serviço, e hoje eu estava com o Tami exatamente pensando exatamente na interação do usuário dentro dos nossos ambientes lá na Zenvia. E a gente consegue pensar junto e colocar o usuário dentro de levar a sério o usuário, sabe? Tipo, entender o usuário como alguém crítico, como alguém que consegue romper essa... Poderia dizer, é exatamente o que cola muito com o que o Juliano falou no começo, é romper essa barreira de que o setor de UX, o setor de design de serviço, no final das contas, vai ser uma demanda, vai ser demandado o tempo inteiro, e eu acho que o Flávio conhece isso também, a Leti também. Então, a gente, às vezes, em vez de trazerem problemas para a gente resolver, trazendo soluções para a gente aplicar. Então, a gente quebra isso, a gente trabalha isso dentro de um viés crítico, e eles podem até trazer uma solução, porque eu acredito que é normal alguém trazer soluções quando está precisando resolver um problema. Mas a gente conseguir fazer as perguntas certas, conseguir estabelecer diálogo, conseguir trazer, não tentar resolver sozinho também, trazer isso em equipe. Por isso que eu falo que precisa ter toda uma equipe pensando no serviço, e não somente uma pessoa. Então, dentro da equipe da gente, do time de UX, a gente vai ter UX Researcher, a gente vai ter UX Designer, Design Ops, a gente vai ter Designer de serviço. O serviço não deve ficar somente comigo, com o Márcio. O serviço tem que ficar com todo mundo. E a gente pensar do mesmo jeito que a pesquisa não vai ficar somente com o UX Researcher. Eu vou chegar lá e vou fazer pesquisa e o UX Designer também vai estar junto. Então, eu acho que
a melhor maneira, não sei se eu estou respondendo direito o que Tam me perguntou, mas a melhor maneira de fortalecer isso é não fazer do design de serviço uma competência de uma pessoa, de um grupo de pessoas, mas sim de uma visão holística mesmo e isso vai ser feito no dia a dia, gente. Isso aí eu costumo dizer para todo mundo lá na Zenvia que uma coisa que a gente não consegue correr é a mudança cultural. Não adianta, a gente pode fazer a mudança, pode fazer a IPO, a gente pode fazer o que quiser, a gente pode mudar o produto, pode pivotar, pode enviar carta via Zenvia Message, telegrama, o que for. Mas uma mudança cultural não vai mudar assim. Então a gente pensar o serviço, pensar o usuário, colocar o usuário no centro, trabalhar em conjunto, é uma coisa a longo prazo. Então, para estimular isso tem que ser no dia a dia mesmo, assim, tipo, no trabalho e na construção de uma visão única e de um compromisso com o serviço, sabe? Meu compromisso é que eu consiga servir o nosso usuário da melhor maneira que ele espera e surpreendendo ele de vez em quando. E eu acho que essa mudança é no dia a dia. Assim. Ai, gente, eu falei. Tô com medo de não ter falado nada. Foi legal, pelo menos. Deu para entender alguma coisa? Falou tudo, Pedro. Foi isso mesmo. Eu vou ler, aproveitar. E, cara, ótimo, é bem legal. É difícil, né? Olhar estratégia. Olhar é sempre uma coisa difícil porque é muito pessoal, né? Então, tem pessoas que têm facilidade de ter olhar sistêmico por um lado, outras por outro, mas bem legal a resposta. Vou aproveitar aqui, a Ana Álvares soltou uma outra dúvida aqui, e já que ela me permitiu ler, ela é essa também. Vocês conseguem trazer exemplos de processos de design, seja na pesquisa ou durante o roadmap mesmo, onde vocês conseguiram abraçar todo o ecossistema da solução? Vai. Eu vou responder isso dizendo que não é em um processo que a gente abraça um ecossistema inteiro. Não sei se o Pedro concorda. Mas, assim, quando a gente está falando de um problema para resolver, se é desde a criação de um produto ou um produto existente que já tem problemas que precisam ser resolvidos, é quase, eu não diria que é impossível, mas é quase impossível a gente conseguir transformar aquele problema em solução e dentro, aliás, vou reformular. É quase impossível a gente fazer um processo em que a gente abrace o ecossistema inteiro. O ideal é que a gente entenda qual que é o pior daqueles problemas ou o problema que vai afetar mais negócio ou trazer mais inovação para o usuário, enfim, depende ali do desafio, e focar naquilo para resolver. E aí, quando a gente fala dessa visão sistêmica e a gente entende que existem outros problemas dentro de um produto físico e digital, essa solução ela vai ter que ser amarrada às próximas soluções também que vão surgir. Então, design de serviço não é um processo mágico em que a gente vai olhar tudo e vai resolver a vida da empresa. Não é. Isso é um processo em que ele é pautado em pensamento estratégico de qual é o problema, qual é o problema da empresa, do negócio, dos stakeholders, do usuário, e quais as melhores ferramentas para a gente conseguir, de alguma forma, direcionar, aí não é resolver necessariamente, mas direcionar a solução. Não sei se o Pedro concorda comigo. Não concordo totalmente. É muito difícil pegar todo esse ecossistema de solução de uma tacada só, né? Tipo, a gente acaba, tudo está muito ligado, né? Não sei se você concorda, Márcio, mas assim, quando a gente trabalha algumas soluções dentro da Zenvia, ou até em outros lugares, assim, quando a gente está precisando de serviço, não tem um começa aqui e termina ali, né? Tipo, tá tudo ligado. Uma grande experiência que, se possível, exatamente, que se possível a gente vai querer que recomece e que se retroalimente, que volte. Então, e é um processo vivo, né? Um processo de expectativa, um processo daquela história, né? Eu sempre confundo, gente, quando eu vou falar esse exemplo que falou, acho que foi Lili ou Gabi, eu não lembro quem foi que falou lá na Zenvia, de
se você oferecer para uma pessoa, a pessoa vai querer comprar a pá e não o buraco, né? Então, assim, tipo, o negócio do cavalo e do carro, né? Tipo, se perguntar para alguém, se Ford fosse perguntar o que as pessoas precisavam e não tivesse uma visão mais crítica em relação às coisas, a galera ia dizer que precisava de cavalo mais rápido, né? E não de um carro, assim. Então, tá tudo muito interligado, né, no final das contas. A gente fica falando, falo, mas você tava falando, E aí, desculpa. não, mas então, vou só fechar a tua fala aqui para dizer que é isso que a gente fala quando diz que o design de serviço ele é iterativo, porque não existe um fim, não existe. É um pouco duro falar isso às vezes, porque design é gosta de ver as coisas finalizadas, né? Mas não existe um fim, porque você coloca na rua alguma coisa, enfim, muda a necessidade do mercado e as coisas mudam. Para vocês terem uma ideia, é recomendado que, acho que se não me engano, é de ano em ano, que as empresas redesenhem as suas personas, porque muda, todo mundo muda o tempo todo, ainda mais agora, né, nos tempos que a gente vive. Então, por essas mudanças acontecerem, não vai ter um fim, e não vai ter um começo, mas não tem um fim desse trabalho. Tem mais pergunta aí, né, Flavito? Tem mais pergunta. Eu vou só finalizar essa parte aqui de empresas, a gente passa para a próxima tá? E aí, gente, só para fechar. Desculpa aí, Pedro, falei. Vou falar a pergunta que tem aqui no bate-papo é do Jefferson. Eu vou dizer, Jeff, espera um pouquinho que a gente vai responder isso durante o. Já que é Jeff, eu vou responder assim pra ele. Espera um segundinho, que aí a gente vai chegar lá e eu acho que você vai fazer uma pergunta depois mais complexa, depois que a gente chegar nesse ponto. E Jefferson, você abre o microfone, cara. Que isso? Abre o microfone para perguntar, rapaz. Pelo amor de Deus. Vai, Bom, posso só finalizar aqui, então. E aí, o que eu queria falar em relação a essa atuação dentro de empresa é que, assim, há pouco tempo atrás, eu posso dizer, ano passado, era muito menos comum empresas, sem ser consultoria, pedirem designers de serviço dentro dos seus times. Normalmente, quando elas precisavam de alguma coisa, elas contratavam uma consultoria para fazer isso, para fazer esse trabalho. E hoje, essa atuação nossa dentro de empresa, ela ainda é um mistério para o mercado. Tem um grupo de designers de serviço no WhatsApp e uma pessoa saiu perguntando assim, gente, quem trabalha em empresa, eu preciso trocar uma ideia, enfim, fui trocar uma ideia com essa pessoa. E ela estava falando assim, Marcelo, o que você está fazendo na Zenvia? Porque eu não sei o que eu faço aqui. E aí a gente trocou essa ideia de que ainda, de fato, as empresas entendem que a gente é importante de alguma forma, mas elas não conseguem entender qual que é, de fato, a aplicabilidade daquilo dentro do negócio delas. Principalmente quando a gente está falando de uma empresa que é mais ligada ao digital. Então, vamos supor um PicPay da vida, a Zenvia, que não necessariamente tem um ponto físico para você ir lá e transformar uma experiência física em alguma coisa. Então, essa construção da nossa atuação, ela ainda é um mistério para o mercado. Às vezes a empresa sabe que você faz jornada, você vai ver lá a descrição da vaga, faz jornada, faz persona, faz não sei o quê, mas chega lá no dia a dia e fala, então, não sei o que eu faço contigo. Então, assim, tem esse papel nosso também de entender como que a gente pode atuar e tem o papel de também educar o mercado para isso, né? Quer falar, Pedro? Posso passar? Fica à vontade, fica à vontade. E aí, a gente quis trazer um pouco aqui para vocês também os tipos de atuação que a gente pode ter dentro dessas empresas. Eu estou falando aqui de empresas, mas também se pode ser vinculado com consultorias, tá? Algumas empresas contratam designers de serviço, e aí, opinião polêmica minha, para mim isso não é sobre ser designer de serviço, mas contratam designer de serviços para fazer diagnóstico. Então, você pode ser um UX Researcher e fazer um diagnóstico também. Então, já vi vagas que pedem para o designer de serviço atuar ali dentro no comecinho do diamante,
para diagnosticar uma jornada de paciente para levar ele até o médico mais condizente com a sua comorbidade. E aí, enfim, é até ali, essa atuação. Tem essa questão da visão sistêmica, que, na minha opinião, é o que mais corresponde à visão do design de serviço. E aí, voltando um pouco à pergunta da Tamires, essa visão sistêmica não é só sobre a gente também atuar dentro desse abre e fecha, né, do duplo diamante ali, mas é a gente entender usuário, negócio, stakeholders envolvidos e inovação. E a operação ali daquele produto, daquela empresa. E quando eu falo operação, eu estou falando entender mesmo como é que funciona o financeiro. Entender mesmo como é que funciona, sei lá, se você está trabalhando numa concessionária de carros, entender como é que funciona a vida do gerente dentro da concessionária, qual é o processo dele. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho de você entender o trabalho é um trabalho de você entender o trabalho de todo mundo, assim, porque de alguma forma todas as soluções que você for trazer vai impactar em alguma dessas áreas e você precisa entender dessas áreas para entender como que essas soluções impactam. E aí, de facilitador, a gente já falou um pouco disso. Agora, na Zenvia, por exemplo, eu estou fazendo um projeto que eu vou ter que facilitar uma decisão da diretoria para poder entender quais são as diretrizes estratégicas do negócio da Zenvia. Eu poderia só chegar e dizer, diretoria, faz aí, mas às vezes o papel do design nessa atuação ele é mais estratégico para poder descer para o resultado que precisa, para poder afunilar o resultado que precisa. E a visão estratégica, que eu vou falar um pouquinho mais na frente também, que é um passo antes do serviço, que, por exemplo, é o que eu estou fazendo agora. O serviço da Zenvia ele já existe, ele tem seus problemas, mas eu precisei dar uns passos para trás para, ao invés de consertar algum problema no serviço, olhar para trás e dizer, opa, tem algumas coisas aqui que não estão estabelecidas para que esse serviço funcione. Então, não adianta eu mirar no problema errado, se na verdade a causa raiz, inclusive é uma ferramenta de design, né, a causa raiz, ela está alguns passos atrás. Então, sim, às vezes tem essa atuação mista entre design de serviço e design estratégico. Se vocês quiserem, a gente pode falar disso no final, sobre design estratégico. Mas às vezes acontece, tá? E prototipação, quer falar aí, Pedro? Falo sim. Não, só endossando o que você estava falando, Márcia, sobre essa questão de visão estratégica, é isso mesmo, assim, tipo, hoje mesmo, estava lembrando que estava falando com o Tamires, que está aqui, que fez a pergunta, e a gente discutindo uma coisa lá na Zenvia, eu dizendo, tipo, ok, a gente pode falar com o usuário, a gente pode falar com todo mundo, mas é estratégico isso, por exemplo, existe uma definição estratégica para fazer isso ou aquilo, porque no final das contas a gente tem que falar com o consumidor, a gente tem que falar com o usuário, a gente tem que colocar ele no centro, mas dentro de não adianta o usuário querer comprar sorvete com a Zenvia, que isso não é estratégico para a gente não vai abrir, a gente não vai adquirir a Ben & Jerry's por isso, né? Então, assim, entender tipo, os limites entre o estratégico e o necessário para o usuário, eu acho que é fundamental. Mas também a gente pode atuar como prototipador, no final das contas, então trabalhando mais no final desse duplo diamante, trazendo os protótipos e soluções que foram levantadas e aprofundadas dentro do processo de ideação, de pesquisa. Ou também isso, eu e Márcia, a gente estava conversando hoje à tarde até sobre isso, ficou um ponto polêmico, a gente resolveu deixar, porque é algo que tipo, não necessariamente existe, mas seria bom se existisse, mas pode ter pessoas fazendo isso, mas será que é serviço? O designer de serviço, será que é o designer? Mas é uma ponta disso. Que é essa questão do maker, né? O cara coloca a coisa em prática, no final das contas, de maneira tangível, e final, os outputs do estudo ou da melhor maneira possível, ou seja, entendendo os desafios que emergem. Então, quando a gente chega no protótipo, a gente vê, a gente estabelece estrategicamente que aquilo deve ser colocado em prática, quem é que vai botar isso em prática, no final das contas? Seja isso no produto digital, seja isso no produto físico. Esse cara também tem que ter uma visão de serviço, que várias vezes não é isso, a gente vai entregar para o desenvolvedor, tipo, se a gente está falando de produto digital, vai lá para a galera do front, para a galera do
back para se precisar de coisas, mas o quanto seria legal ter uma pessoa lá dentro para captar exatamente tipo, o que foi colocado em prática e o que precisa ser melhorado, o que deu certo e o que não está dando certo. Ter essa visão não somente instrumental. Do mesmo jeito que a gente não quer receber uma demanda instrumental, a gente também não mandar demandas instrumentais para os outros. Assim. Desenvolve isso aí e isso aí, sabe? É bom que tenha alguém do outro lado que tenha essa visão crítica e do serviço, no final dos contos, para entender o que está funcionando ou não e corrigir da maneira mais rápida possível. Acho que é isso. Pessoal, o papo tá rendendo pra caramba. Márcio, quer falar, pode falar. Tem algumas perguntas ainda aqui. Eu ia dizer para tu fazer as perguntas, que eu tinha perdido o mouse aqui nas duas telas. Perfeito, então estamos alinhadíssimos. Bom, a do Jefferson, ele já pode abrir o microfone, então. A gente está aguardando a leitura aqui. Vocês estão fodidos, então, se eu for perguntar falando. Objetivo. Não é nem quanto a objetividade. A gente falou, deve fazer uma pergunta mais casca grossa. Então tá, me segura que lá vai. Que é, assim, quando você fala assim... Você sabe que tem aquela bola em cima. O Wrecking Ball. O que vocês falaram sobre design de serviço, design thinking, personas, e todo esse balazandar que, assim, é muito comum as coisas que vocês falaram e com qualquer outro discurso, inclusive, de um UX que está falando sobre UX. E aí, qual é a diferença? O que um entrega que o outro entrega mais? Ou onde é que um começa ou termina? Ou como vocês entregam, o que vocês entregam no dia a dia? Toma aí, não queria uma pergunta complexa? A gente vai falar disso no finalzinho. Aguenta aí. Então tá, e qual é a diferença entre design de serviço e consultor de processo? E o quê? Consultor de processo, DPM. Tá. Designer de serviço, ele entende de processos de design e ele entende de processos da empresa. Ele entende dos processos no sentido de entender como esses processos funcionam. Um consultor de processos, ele vai conseguir construir esses processos. O designer de serviço não necessariamente. Aliás, qualquer designer, né, tendo as ferramentas do design thinking, a gente pode construir qualquer coisa. Mas não é o nosso papel da gente construir esses processos, sim apontar melhorias aonde esses processos podem, enfim, ser transformados. Mas a gente não vai lá e dizer, operação, você vai fazer assim, 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 por isso, por isso, por isso. A gente vai dizer, cara, tem esse problema aqui nesse processo que existe e precisa melhorar tal etapa, entendeu? Não vai ser a pessoa que vai lá e vai dizer como o processo começa do começo ao fim. Seria esse consultor de processos. Não sei se eu te respondi. Eu acho que sim. Essa é a resposta. É uma curiosidade que eu tenho realmente de saber, né? Porque desde quando eu comecei a ver sobre isso e participar dos fóruns do SDN, até tem um capítulo aqui em Floripa, participava bastante e ficava nesse negócio. Tudo que explicavam para mim eu estava relacionado com o consultor de negócio. Porque eu já trabalhei com BPM também e, assim, para mim eu não vi diferença. Então, assim, é bom até deixar um pouco mais explícito, né, a questão das ferramentas de design, das ferramentas de negócio. E assim, Jeff, tem muita coisa que às vezes se mistura mesmo. Sei lá, aquele dia que a gente foi fazer priorização, a gente usou ferramentas de PM, sabe, para fazer uma priorização, que PM usa para negócio. Então, algumas coisas, elas são interseccionadas. E tudo bem. Eu acho que dentro da nossa atuação... Nossa, Pedro, eu não quero te falar muito, tá? Pode falar aí. Mas dentro da nossa atuação de designer, de forma geral, a gente tem que entender que não é porque a gente está usando uma ferramenta de um outro lugar da inovação, da tecnologia, do ágil,
que a gente está deixando de ser designer por isso, sabe? A gente só está agregando mais uma coisa dentro de uma necessidade que a gente viu para aquela ferramenta caber. E tu perguntaste outra coisa agora que eu não vou lembrar o que foi. Ah, sim, tu falou como é que fica, né? Tudo que a gente está falando aqui parece que o Excel também podia estar falando. A gente vai falar disso mais na frente. Pedro, quer complementar? Complemento. Não, eu acho que isso. Acho que existem questões de processo muito mais. Eu adoro fazer umas analogias ruins, né, gente? Eu sou o rei da analogia ruim para quem me conhece. Então tem a árvore, tem a floresta, tem a raiz, tem o processo. Daqui a pouco vai ter os papagaios, vai ter tipo formigueiro, não termina assim. Então, eu acho o processo, tipo, todo esse design de processos, eu acho que até a Ana Gabriela Galante aqui disse que é consultora de processos, são coisas muito profundas dentro de uma empresa, né? Muito mais do que uma camada de serviço, que é uma camada de interação, né? Geralmente, para ser bem simples, eu acho que o designer de serviço arruma problema pro designer de processo, sabe? Que a gente arruma algumas maneiras de fazer umas coisas que a gente vai dizer, ó, isso aqui é a melhor maneira, mas como vai fazer, não tenho a menor ideia, não. De vez em quando, e a gente acaba, tipo, dentro da empresa, então é um papel mais confortável quando a gente é consultor, que a gente pode chegar e dizer, ó, o indicado é isso aqui, sacou? Tipo, isso aqui é outra coisa. E a gente sai, né? A gente vai embora. Mas quando a gente tá dentro da empresa, tipo, a gente indica um caminho e vem a pessoa do processo atrás da gente, né? Dizendo assim, tá, mas e aí? Vamos falar aqui sobre isso, não sei o quê, processo de pagamento, processo não sei o quê, processo não sei o que lá. E aí, como é que vai lidar com isso? Como é que vai lidar com aquilo? Então, o processo de consultoria tem seus dramas, que é isso de que esse mergulho em apneia, né, que eu falei, né, que você tem que entrar e atender tudo, sair e cobrar, e cliente ligando, e isso é um saco. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho em company acaba tendo essa responsabilidade que você tem que segurar o que você está indicando, assim, tipo, então, se eu vier com os processos muito loucos, daqui a pouco chega a Larissa lá, que é do processo lá da Zenvia, vir falar comigo dizendo que é isso, o que você está fazendo. Mas, antes de eu passar só para o próximo, que eu acho que tem um caminho, Márcia, só responder a pergunta que o Flávio fez. O Flávio fez uma pergunta aqui de como desenhar personas para serviços com usuários, clientes e público tão abrangentes como serviços públicos ou saúde, por exemplo. Então, Flávio, é difícil. Mas que eu vou responder bem rapidinho, porque eu trabalho, tipo, pela minha experiência no Telos, trabalhando com saúde e serviço público, é muito difícil. Você acaba tendo que territorializar de alguma maneira. Então, quando você trabalha uma coisa tão abrangente, um serviço que deve ser, tipo, relativamente igual para cada um, mas ao mesmo tempo não vai ser igual, porque você tem que entender o panorama daquela comunidade em geral. Estava vendo aqui o que a Ana tinha falado. De uma comunidade em geral, você tem que entender a cultura daquele local, então você acaba fazendo personas daquele momento, daquele local e as necessidades dela. E não a persona do usuário do SUS, sabe? Tipo, por exemplo, o usuário do SUS de São Paulo vai ser muito diferente do usuário do SUS do interior de São Paulo, por exemplo. Assim. Então, que não vai ter nem acesso, que no final das contas é a única opção dele. A gente trabalha com opções para a gente viver em capital, para viver em lugares muito centrais. Então, eu posso ter um plano de saúde, utilizar o Oswaldo Cruz aqui em São Paulo e nem conviver com o SUS. Se eu no Zenv Anywhere, que eu posso morar onde eu quiser, for morar, sei lá, no interiorzão, no final das contas, eu vou ter que entender o SUS e utilizar. Então você você parte de uma persona mesmo tendo o plano de saúde da Zenv, digamos assim. Então eu tenho que ver quais são as necessidades daquela população ali, porque não adianta para mim pegar 400 quilômetros de estrada para ir no meu dermatologista. Sabe? Eu vou ter que acabar utilizando a rede como usuário do SUS. Então a gente acaba muito territorializando quando a gente fala de coisas tão complexas assim. É o usuário do SUS do Vale do Jurumirim, digamos. Aí, então, no caso, é impossível desenhar personas em serviços muito abrangentes. A gente pode chegar nessa difícil. conclusão. É bem difícil, é bem difícil. Porque é bem a difícil Márcia dizer até assim, comentou o ainda que usuário teria do que fazer uma renovação anual, então a partir tracei 220 milhões de personas e aí eu tenho que renovar no que vem. Quase o IBGE, né? Não,
Se o governo Bolsonaro pagasse o censo, sim, seria bem parecido. Mas, mas é complexo, cara, é complexo isso. Até quando a gente está falando de empresas e quando a gente vai fazer personas muito mais simples, assim, às vezes a gente entra a gente acaba de fazer a persona e precisa fazer outra, cara. É tipo, a gente acabou de fazer. Mas agora aumentou o escopo de não sei o quê. E quem é esse usuário builder? Putz, mudou, né? Tipo, agora a gente já está oferecendo esse serviço, esse serviço, esse serviço. Putz, que legal, vamos fazer de novo, né? Então é um documento vivo, no final das contas. Agora de nervoso. Ah, a gente ia falar até um pouquinho sobre educação, né, Márcia? Tá isso por aí? Passar Tô rápido. vendo, não sei se tem mais pergunta ainda. A gente pode continuar? Eu não sei. Bom, eu acredito, só confirmar, acredito que não. Aí vocês podem seguir, que eu acho que também a gente já estourou um pouco o tempo aqui. Correto, Lelê? A gente pode seguir um pouquinho mais, só para eles Correto. terminarem. Pode tocar. Tá, beleza. Beleza. A gente Então, começou isso aqui dizendo, a gente vai ser bem prático, viu? A gente começou com o Letícia aqui 30 minutos, É a gente verdade. vai terminar. A gente fez uma coisa assim de pequenas imersões. Nada, né? A gente enrolou aqui e ficou conversando. Falar um pouquinho do setor da educação, então a gente tem alguns desafios quando a gente pensa em design de serviço. Hoje já tem escolas que estão trabalhando essa cultura maker, essa cultura de design de serviço, essa cultura do design thinking como modo de pensar. Assim. A gente tem que pensar Avenues, eu tenho colegas que foram professores. Avenues é uma escola mega enorme aqui de São Paulo, que tem, acho que tem São Paulo, em Nova York, não sei aonde, não sei aonde. A escola Concept também, tem algumas escolas que já estão pensando isso. Eu acho que é a nova robótica, assim, tipo, de alguma maneira. Então a gente tem que pensar como designer, acho que isso é o primeiro desafio quando a gente está precisando de educação para o design de serviço. Pensar como designer, né? Então sair de um viés de produto ou gráfico, entender o desenho de serviços como uma camada importante do design. Um processo coletivo, estabelecer vínculos de criação e construção coletiva no desenho desses serviços e também olhar para o futuro. Então, alinhar o design de serviço com estruturas de design thinking para uma formação crítica sobre a área para um público jovem. Né? Então, estabelecer isso como um mindset, digamos. Tem que falar umas palavras em inglês para... Estou imaginando esse podcast, minha gente, comigo falando tanta besteira. Quer falar sobre o exemplo, Márcia, que tu tinha sobre essa escola? sim, essa parte de educação, desculpa, ela é interessante trazer aqui porque não é uma coisa que se pensa quando a gente fala de design de serviço, mas existe muita oportunidade. Inclusive, trouxe aqui essa escola que é de Fortaleza, que chama Sistema Ari de Sá, que eles começaram a vender uma metodologia de ensino e produtificar isso. E eles agora, neste momento, estão contratando designers de serviço para ajudar a criar esse produto. E aí, esse produto tem foco de ser vendido para outras escolas também. Então, é quase como um método Montessori. Não sei se a Carol está aqui, falei para ela que a gente ia falar da SAS, se ela quiser me corrigir. Não, acho que ela não está. Mas, enfim, tem essa oportunidade de atuação também e, para mim, é uma das oportunidades mais legais. Eu gosto muito desse tema de educação e é um tema super, super gostoso de você trabalhar, porque ele é um tema muito prático. Algumas outras empresas fazem isso também. Vocês podem procurar aí a MindLab, que é uma empresa de... Eu esqueci exatamente o nome da atuação deles, mas eles são como se fosse um extracurricular da escola, onde eles ensinam outras potencialidades para o aluno sem ser a matemática, a física e a história, coisas mais sociais, mais do dia a dia. Então, também tem design de serviço envolvido aí. E aí, eu acho que a última coisa aqui para a gente fechar essa questão de setor de atuação, que é um pouco mais óbvio, talvez, que é o empreender e o intraempreender. Então, assim, se vocês estão pensando em fazer alguma migração de carreira ou entender mais de design de serviço e colocar isso em prática, eu diria que
o empreender olhando para algum ponto do mercado, algum nicho de mercado, para começar a colocar em prática as atividades do design de serviço é um bom caminho. Obviamente, entendendo ali que você vai ter que ter uma gestão de recurso, uma gestão de tempo, entender o que é a coisa mínima que você precisa fazer dentro ali, para poder colocar na rua. E o intraempreender, ele é quase que a mesma coisa, só que se você já está trabalhando dentro de uma empresa, e, por exemplo, é UXer, ou UI, ou Researcher, vocês podem olhar para algum nicho dentro da empresa que vocês conseguem olhar com uma visão sistêmica, entender os problemas e tentar aplicar isso, é uma oportunidade também. Não é 100%, vamos dizer assim, garantido que dê para fazer, né? Porque a gente sabe que dentro de empresas existe muita burocracia e tudo mais, mas é um bom exercício para quem quer começar e quem quer ampliar essa visão de mercado em relação a design. E aí, gente, né? Tanto empreender como intraempreender é a melhor coisa para você testar e errar, principalmente se você está dentro de uma empresa que incentiva isso. Que, graças a Deus, a Zenvia incentiva a gente a testar e errar também. Então, se vocês estiverem nessa cultura em que a prática da tentativa e do erro rápido e aprender rápido, ela é cultural, façam isso, porque mesmo que vocês não sejam designers de serviço no final das contas, no dia a dia, tem muita coisa a aprender. E eu esqueci de falar aqui desse exemplo que eu trouxe, que é descobri por acaso isso aqui, uma instituição que olhou para uma brechinha ali que não estava sendo ainda trabalhada, que é as sobras de comida de restaurantes diariamente. Então, o que eles fizeram? Cadastraram restaurantes interessados, onde eles fazem um pacote diário com a produção daquele dia que não foi vendida e que naturalmente iria para o lixo. Vocês sabem, por uma questão sanitária, esses restaurantes não podem oferecer essas comidas de graça. E aí, enfim, eles fazem esses pacotes a um preço super acessível e você vai retirar nesses restaurantes, assim, super acessível mesmo, gente, R$30, R$25, você não sabe o que vem dentro daquilo, porque é da produção, mas é uma oportunidade, é um nicho de mercado que eles viram que ninguém estava atuando e eles estão começando agora. Tem poucos restaurantes, mas já existe atividade de usuários dentro desse serviço. Eu não sei se ele está disponível para outras cidades que não São Paulo, tá? Mas dei uma procurada, que isso aqui é super legal. Bom, Pedro, quer falar alguma coisa? Tem pergunta? Porque a gente está quase terminando. Tem, acho que 3 slides agora. Não, só quero dizer que quero comprar coisa na Food Save. Quero comprar O quê? Tá muito cara a comida, eu vou no Food Save qualquer dia desses. Pegar comidas. É brincadeira isso aí. Bom, acho que não tem pergunta, né? Toda a parte de perguntas aqui agora tá tudo certo e correndo e fluido. Então, tá com vocês. Bom, e aí, falando um pouco, então, né, dessa atuação do design de serviço, o que é que se diferencia das outras áreas de design? No final das contas, já que todo mundo pode fazer jornada, todo mundo pode fazer persona, todo mundo pode fazer o que quiser, sendo designer. Se a gente estiver falando aqui de uma linha do tempo, uma jornada perfeita de concepção de produto, só para vocês entenderem aonde que as coisas se encontram, o design, existe aqui a oportunidade de negócio, tive uma ideia, legal. O design estratégico, ele vai ser essa matéria do design que tem a capacidade de estipular a arquitetura daquele problema. Então, eu entendo qual que é o meu público, o que é que eu preciso fazer para esse serviço existir, qual tipo de serviço eu preciso estabelecer, o produto que esse público está procurando, quais são as diretrizes estratégicas daquilo, e quando a gente fala de diretriz estratégica, é muito em relação a que o público procura para aquele serviço se materializar.
E o design de serviço, ele vai olhar para essas diretrizes estratégicas e ele vai começar a estabelecer como é que esse serviço vai acontecer. E aí, dentro dessa descoberta, ele também pode contar com a ajuda de um researcher. O design de serviço, ele vai estar olhando para várias frentes daquele serviço. Então, digamos, a gente está falando aqui do doutor consulta, vamos supor. Não sei se todo mundo conhece o doutor consulta, mas é um serviço de consultas a preço popular. E você tem o aplicativo que você marca consulta, você tem o site que você pode fazer algumas coisas que não dá para fazer no aplicativo, você tem os consultórios de forma geral. Então, o design de serviço, ele vai estar olhando para todos esses pontos, entendendo como que esse serviço vai se conectar em todos esses pontos, o que faz sentido ter dentro de um aplicativo que não faz sentido ter dentro de um site, por exemplo. O researcher, ele vai olhar para talvez alguma coisa muito específica dentro daquele serviço para aprofundar uma pesquisa. O design de serviço, ele vai fazer pesquisa aqui também, tá? A gente não está imune a isso. E aí, depois que toda essa descoberta é feita, é papel do design de serviço apontar para as outras áreas do design aonde que elas vão atuar e como que elas podem atuar naquilo. Então, se eu estou falando de um serviço que eu tenho um aplicativo, o UX Design e o UI Design, eles vão entrar naquela concepção daquele produto que é um aplicativo, entendendo as diretrizes do negócio, entendendo as diretrizes do serviço, que o designer de serviço já vai trazer para eles previamente. Então, o designer de serviço, ele não é a pessoa que vai chegar lá e vai dizer que vai fazer tudo, tá? Eu acho que esse é o ponto, não vai fazer tudo. As outras áreas de design podem ajudar o design de serviço a fazer uma persona, podem ajudar o design de serviço a fazer uma jornada. É até bom que esteja todo mundo dentro dessa visão do serviço toda. Mas os artefatos que vão ser produzidos dessa pesquisa, dessa concepção do serviço, outras áreas vão desenvolver junto com o designer de serviço. Eu não sei fazer tela, não sei mesmo. Eu sei abrir o Figma e fazer umas coisinhas lá, mas eu não sou especialista nisso. Então, não sei se eu consegui trazer para vocês aqui essa visão, mas isso também se desmembra para outras áreas que não design. Então, eu vou... Pedro, acho que quer falar alguma coisa? Sim, eu acho que é uma troca, né? Sempre existe essa troca, assim, tipo de... Eu costumo dizer dessa questão da floresta e da árvore, né? No final das contas, como a gente acaba ligando essas coisas e o serviço vai nascer desde o comecinho, né? Tipo da pesquisa, do não sei o quê, para chegar no output e a gente ir puxando isso para manter uma linha, né? Uma mesma linha esticada, digamos, sem romper e sem que ela fique frouxa também. Então, o serviço é essa consistência, digamos. É uma coisa que marca também tem que ter muito, e eu acho que o serviço tem que ter a consistência. E a consistência padrão. Então, por isso que eu gosto de falar isso. Às vezes eu não estou olhando o produto especificamente, aquela árvore ali, o ZV Message, não sei o quê, mas eu tenho que entender que tipo, aquilo tem que ter uma mesma experiência muito parecida, um serviço muito com o que o usuário quer e com o que a estratégia da Zenvia, por exemplo, quer chegar. Então, é só isso, desculpa. Mas é isso mesmo, e eu acho que é legal falar também que, assim, eu estou mostrando aqui essa jornada que o design de serviço está ali em segundo lugar, mas essa jornada é contínua. Então, no momento em que um UXer entrega um artefato de design, é papel do design de serviço olhar aquilo ali, entender como aquela coisa vai se aplicar dentro do serviço, tá de acordo com as diretrizes do serviço. Está cumprindo também o papel do negócio. O UXer, ele vai ter essa visão bastante de como que ele vai traduzir a coisa do negócio do usuário para a tela. O designer de serviço, ele vai olhar para isso que o UXer fez e dizer como que essa coisa que o UXer fez vai ser traduzida agora
na prática, dentro dessa experiência, como que isso se interliga com as outras coisas que existem dentro de um serviço, de um artefato, de vários artefatos de um serviço. É um pouco intangível, às vezes, a gente falando, né? Mas imagina só que a gente está falando do aplicativo do Doutor Consulta. Vou dar um exemplo bem básico. E aí, no aplicativo diz que depois que você marca a sua consulta, você precisa ir no consultório e retirar uma senha. E aí, quando você chega no consultório, não tem um lugar para você retirar uma senha. Então, não vai ser eu que vou lá e vou colocar a senha, mas eu consigo apontar dentro dessa jornada do usuário que tal momento do serviço não está condizente com a experiência. Acho que eu consegui tangibilizar um pouco mais. Alguém ainda tem pergunta sobre isso? Tudo certo, pessoal. Acho que agora, até pela hora, só vou pedir se a gente conseguir acelerar um pouco. Claro, Eu, já por estamos mim, acabando. fico 4 horas aqui, mas... mas é isso. E aí, só para mostrar aqui para vocês, isso aqui é a parte de um case que eu fiz, um case fictício. Só para mostrar para vocês que quando a gente vai fazer uma entrevista de design de serviço e tudo, é muito comum que a empresa pergunte como que a gente vai direcionar o resultado daquilo que a gente entende como uma possível solução para as áreas. Então, aqui, por exemplo, eu tive que olhar como que eu ia direcionar o resultado da solução para um Product Manager, como que eu ia direcionar o resultado da solução para as operações, para a tecnologia e para Writing. Então, aqui, trazendo exemplo de Writing, por exemplo, dizendo que, cara, isso aqui é super fictício, tá, gente? Não se atenham a isso, mas um ponto de contato onde Writing poderia atuar dentro desse serviço aqui é restabelecer um tom de voz de algum sistema que vai ser reconstruído para aquele usuário conseguir usar aquele sistema de uma forma mais usável, né, dentro da usabilidade da coisa. Ou então, como, por exemplo, restabelecer a forma com que é escrito a nota de emissão daquele serviço. Aqui era sobre o McDonald's. Então, olhar a nota e identificar mais fácil o pedido. O designer de serviço, ele vai dizer, cara, tem um problema aqui nesse ponto de contato. Writing, vem aqui. UX, vem aqui. Operação, vem aqui. Entendeu? Ele vai ser esse direcionador. E aí, finalizando já, Flavito, acho que a gente vai precisar de mais de 3 minutos, 4 minutos. Último. É o último slide. A gente faz um parte 2. A gente nunca mais vai ser chamado, gente. A gente nunca mais vai ser chamado, mas vocês vão ter que marcar de dia com a gente. Pra gente não atrapalhar. Não, por fim, eu acho que é só o resumão, né, do que a gente está fazendo. Então, do que a gente falou aqui, que o design de serviço é processo de design, mais mix de ferramenta, mais visão sistêmica de negócio do usuário. Isso que você tinha falado, né, Márcio, todo designer tem um pouco de design de serviço dentro de si, mesmo sem saber. Então, quer explicar rapidinho? Tipo, em 10 segundos. É sobre essa confusão que fica dentro da gente. Cara, mas eu sou UX, o que me diferencia do designer de serviço? Porque designer, de uma forma geral, ele vai entender do negócio, ele vai entender do usuário, ele vai entender, enfim, de várias outras frentes que não necessariamente a coisa que ele produz. E tudo bem, a única coisa que a gente tem que entender é que o designer de serviço, ele vai ser, digamos assim, esse disparador de apontamentos onde as coisas precisam melhorar e as demais áreas vão ser essa forma de materializar melhor essas coisas que precisam ser melhoradas. Não, e é bom a gente, às vezes, tipo, fechar essas caixinhas, mas vamos se misturar, né, gente? Vamos, tipo, entender que, tipo, sair aprendendo, assim, tipo, aprendo todo dia com o Tami, que é researcher, com o Jeff, que é designer, tipo, UX designer. Eu saio aprendendo com todo mundo, tipo, dentro e, assim, cada um pouquinho, né, dessas coisas. E no final das contas, o design de serviço tinha o último, só pra falar mesmo. Desculpa. O design de serviço é iterativo, ele não é fim, ele é o meio, né, como o Márcio tinha explicado um pouquinho mais cedo. E o último slide, eu juro que é o último, que é só indicações de leitura que a gente pode... Pra gente tomar muito tempo, tirem uma foto aí e...
E a gente não precisa falar sobre isso. Esse primeiro livro tem muita ferramenta. Vocês vão ver, inclusive, algumas ferramentas muito condizentes com o UX Research, por exemplo. Esse segundo, ele é um livro mais prático, que inclusive traz umas visões mais atualizadas do que é design de serviço. Eu gosto muito desse livro. E ali, conteúdos de pessoas brasileiras. O Luiz Alt, que é uma referência de design de serviço no Brasil, foi pioneiro, então o site dele tem muita coisa sobre design de serviço e a atuação dele. E a Carla Link, que eu sou suspeita para falar, que foi minha professora, e que traz... ela é fundadora da Talking Cities, que é uma consultoria, e ela tem um canal no YouTube onde ela traz pílulas de conhecimento sobre design de serviço, design thinking, diferença entre design de serviço e UX. Então, é super legal vocês entrarem aqui nela para poder tirar essas dúvidas mais rápidas e mais pontuais. Assim. É bem legal. E é isso. Carla foi a primeira pessoa a me chamar para trabalhar com design de serviço. Então, assim, coincidência. Ela é talvez um grande vetor, um grande centrífuga assim, de design de serviço no Brasil, posso dizer tranquilamente. Maravilhosa. E ela é do Rio Grande do Sul. É verdade. Só que mora em bem São Paulo há lembrado. muito tempo. Ela é do Sul. Então, assim, podem falar com ela diretamente. Ela é uma fofa. E nós agradecemos isso. Obrigado, gente, pela paciência. Desculpa, Leti, por avacalhar o tempo de vocês, assim, tipo, ter arregaçado os limites do tempo. É isso. Gente, para compartilhar conhecimento não precisa de desculpa, sério. Foi legal pra caramba mesmo. Márcia, que tem alguma consideração aí para finalizar? Só para agradecer vocês, a confiança também, porque Pedro já é palestreiro, né? Mas é a primeira vez que eu estou falando para alguém fora da empresa, assim. Então, obrigada pelo incentivo. Foi super legal fazer isso. Chamem mais. Não, pessoal, muito, muito obrigado pela conversa. Acho que a gente pode fazer uma parte 2 aí, se o pessoal topar, só com cases. Acho que tem tudo a ver e foi uma discussão que a gente teve muito forte ali na elaboração do evento, né? O que a gente traria, e acho que case tem muita aderência, e aí a gente pode pesquisar aí com a galera que participou, mas acho que tem tudo a ver. Parabéns pelo conteúdo, muito foda, sempre falar com vocês é sempre um aprendizado. E agradecimento especial aí também para quem participou, para quem ficou até o fim. Vi uns nomes aí conhecidos também, aí vi uma galera aí da Zenvia, fiquei muito feliz de ver o pessoal da Zenvia. Verdade. E é isso, pessoal. Não deixem de seguir os nossos canais, não deixem de seguir os nossos palestrantes aí no LinkedIn, de adicionar. E até a próxima, né, Lelê? Obrigada por ter verdade. ficado aí, gente.